Dr. Francisco Sampaio Júnior, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Sírio-Libanês e também da Redditor. Doutor, hoje a gente vai falar sobre coluna e principalmente hérnia de disco. Qual é a porcentagem de brasileiros que sofrem de problema na coluna? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, 80% da população mundial, são dados mundiais e não só nacionais, tiveram ou terão dores nas costas, que na grande maioria das vezes é motivada pela hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? Bom, a hérnia de disco é, na verdade, a ruptura do disco intervertebral. O disco intervertebral é uma cartilagem que nós temos entre cada peça de osso, entre cada vértebra, e essa cartilagem é formada por duas partes. Uma parte externa, que nós chamamos de anel ou ânulo fibroso, e uma parte interna, um recheio, que nós chamamos de núcleo pulposo. Quando esse anel rompe e o recheio extravasa, nós damos o nome de hérnia de disco. Quais são os fatores que contribuem para esse tipo de problema? Geralmente ele acontece por uma somatória de fatores, né, e não por um fator único. Dentre os principais fatores, má postura. Quando você tem uma postura adequada, você distribui uniformemente a carga do seu tronco em cada um dos seus discos. Quando você tem uma postura errada, tem sempre um mais sobrecarregado do que o outro, fazendo com que ele seja mais propenso à formação da hérnia de disco. Posição sentada, quanto mais sentado você passa o teu dia, mais chance de ter hérnia de disco. Sedentarismo e obesidade, sobrepeso. Hoje, que tipo de tratamento o paciente com hérnia de disco tem disponível? Bom, 90% dos casos o tratamento é clínico, ou puramente clínico, com fisioterapia analgésica, medicamentos, ou mesmo com a realização de bloqueios para tratar a dor, e após esse tratamento da dor, aguardar uma absorção da hérnia. A hérnia absorve espontaneamente em torno de 85% das vezes. Quando a falha do tratamento clínico, que são duas situações, quando você tem dor intratável ou quando você tem algum risco ou presença de lesão neurológica, está indicada a cirurgia, que é apenas em torno de 10% dos casos. Falando em cirurgia, esse ano a ANS autorizou a endoscopia, né, para os planos de saúde. Isso é uma vitória para o paciente? Uma vitória gigante, porque a endoscopia de coluna, quando bem indicada, ela resolve o problema às custas de uma invasibilidade, de uma agressividade muito menor do que a habitual e proporciona ao paciente um retorno muito mais rápido às suas atividades habituais, laborais ou de atividades físicas. A endoscopia é uma cirurgia minimamente invasiva, né? E antigamente as pessoas tinham muito medo de operar a coluna. Por quê? Qual era o mito antigamente? Isso é um estigma que permanece até hoje. Geralmente o paciente, quando chega ao consultório, ele chega achando que vai ganhar uma incisão de 30 centímetros, vários parafusos, 15 dias de cama, colete. E realmente no passado, as técnicas convencionais de certa forma, traziam um resultado a longo prazo bom, mas a curto e a médio prazo, um resultado pobre. Muitas dores, muitos casos que não tinham uma resposta adequada. E hoje em dia, as técnicas minimamente invasivas, não só do ponto de vista cirúrgico, como de cuidados perioperatórios, de segurança perioperatória, como é o caso do potencial evocado, que mede em tempo real a integridade da passagem dos estímulos pelos nervos, garantiu à cirurgia um resultado bem melhor do que era no passado. Legal. O sedentarismo é um gatilho para a hérnia de disco, mas a atividade em excesso ou sem supervisão também pode ser um problema, né? Sem dúvida alguma. A atividade física realizada em excesso, em alguns tipos de esporte mais, outros menos, ela sempre será prejudicial. Tem que haver um equilíbrio. Qual é o equilíbrio para uma pessoa que nunca fez exercício? É uma caminhada? É procurar uma musculação? Na verdade, quando se trata de coluna vertebral, a caminhada não é suficiente. O que nós temos que fazer é um trabalho de correção postural, que é como se fosse um alinhamento e balanceamento do seu tronco, trocando em miúdos, associado a uma atividade que fortaleça a cadeia muscular protetora e estabilizadora do teu tronco, que é o que a gente chama de músculos isométricos, funcionais, core,
e a correção, associada à correção de postura. Se consegue isso ou com um personal trainer especializado no assunto ou com a realização de pilates e RPG. Doutor, a rotina que as pessoas levam hoje, que é muito sentada no computador ou no home office, o senhor acredita que vai aumentar o número de pessoas com problemas na coluna? Já tem aumentado, né? A posição sentada, como eu te disse agora há pouco, é a pior que existe para a coluna. Isso nós sabemos desde 1976, quando um colega sueco chamado Nachelson montou um diagrama de um experimento que ele fez medindo a pressão dentro de cada disco. E ele chegou à conclusão de que a pressão do disco, quando você está deitado, era 25, de pé 100 e sentado 250, duas vezes e meia a mais do que de pé. E se você senta numa postura inadequada, além da sobrecarga generalizada no seu tronco, você ainda vai ter uma sobrecarga específica em algum dos teus discos, que vai fazer com que ele degenere e com que ele esteja propenso à formação das hérnias. Entendi. Doutor, muito obrigada pela entrevista. De nada.